Olá, meu irmão, minha irmã. Segundo domingo da Páscoa, hoje, domingo da Divina Misericórdia. Dia também de nos voltarmos a Jesus misericordioso. Eu sei que muitos de vocês fizeram junto comigo pelo meu canal do YouTube a novena, à Divina Misericórdia. Hoje é um dia para contemplarmos a misericórdia do ressuscitado. Uma alegria acolher você que me encontra pela primeira vez, pela TV Evangelizar, pelo meu canal do YouTube, Padre Mário Sartori. Sejamos bem-vindos. Antes da homilia, já que o Padre falou em TV Evangelizar, amanhã, dia 28, o Padre vai estar em Curitiba na noite de louvor da TV Evangelizar, que acontece toda segunda-feira. E na terça-feira, vou estar no grupo de oração do Santuário da Divina Misericórdia, também aí em Curitiba. Vai ser uma alegria poder encontrar você nessa programação também, tá certo? Vamos ao Evangelho, então, do segundo domingo do tempo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, e diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Irmãos e irmãs, hoje é o domingo da Divina Misericórdia, O Oremos da missa vai dizer assim: Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou, o sangue que os remiu. Essa é a primeira grande oração da missa, após o ato penitencial, o hino de louvor. Nós vamos fazer esse pedido a Deus, nosso Pai, que é Deus de eterna misericórdia. Essa eterna misericórdia está revelada em Jesus. E agora o tempo pascal da liturgia é tempo do quê? Tempo de compreender melhor. E o que é que nós devemos compreender melhor? O nosso batismo, o batismo que nos lavou, o ser filho de Deus. O Espírito Santo que nos regenerou. Porque agora nós já estamos nos preparando para uma grande solenidade que é o Pentecostes. Jesus, depois que sobe aos céus, depois de ter deixado na terra todos os sacramentos, ainda vai dar um dom à igreja. Hoje no Evangelho nós vimos aqui o dom do sacramento da confissão, já o padre chega lá. Mas ainda tem mais um dom, que é o derramamento do Espírito Santo. Então nós temos que compreender o batismo e o Espírito Santo, que vamos celebrar lá em Pentecostes. E o sangue que nos redimiu. No sangue que nos redimiu está a imagem do batismo, da Eucaristia e da misericórdia de Jesus que se entregou por nós. E aí nós vemos esse evangelho, Jesus usando de misericórdia com seus discípulos, que estão com medo, que estão desanimados, que estão perdidos. E Jesus os ama, usa de misericórdia, entende a dor, o sofrimento desses homens que estão perdidos diante do fato da cruz, Mas de modo especial, Jesus hoje vai ter misericórdia da humanidade inteira e de Tomé. Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Jesus chamou irmãos, Pedro e André, Tiago e João, são irmãos. Tomé é chamado gêmeo, Dídimo, gêmeo. Gêmeo de quem? Parece que Jesus só chamou Tomé e deixou o gêmeo para lá
para que nós pudéssemos olhar para São Tomé e nos colocar no lugar dele como gêmeo dele. Somos nós esse incrédulo aqui. Somos nós, muitas vezes, que precisamos ver para crer, pôr a mão, o dedo. Somos nós que não cremos na fé que o outro nos traz e nos partilha. Somos vaidosos, presunçosos, não é isso? Não queremos a comunidade, não queremos a igreja, eu me viro sozinho. E Jesus usou de misericórdia com Tomé. Veja, Tomé foi discípulo, Tomé foi apóstolo, Tomé deixou tudo por Jesus. Tomé se sacrificou por Jesus. E Jesus está vendo Tomé se perder na incredulidade. E Jesus teve misericórdia. 8 dias depois, lá vai Jesus de novo fazer a mesma coisa de novo, dessa vez só por causa do Tomé, para não perder esse amigo. Que lindo isso. Tomé tinha uma história com Jesus, né? Aí quem é mais chatinho, escuta isso e fala assim, nossa, padre, o senhor está pregando o quê? Que a gente ganha Deus, que a gente compra Deus, que tem que ter uma história, tem que ter mérito diante de Deus? Sim, eu estou dizendo que os méritos contam sim. Por que Jesus não saiu aparecendo lá na casa de Caifás que mandou matar ele? Por que ele volta para Tomé? Porque Tomé tem uma história com ele. Veja, queridos, nós vamos escrever uma história com Deus. Escrever uma história. Jesus, nós ouvimos o evangelho, né? É de sexta-feira. Pedro, eu vou pescar. Jesus aparece lá de novo na madrugada, na beira do lago, como que dizendo, ô Pedro, eu vou te ajudar. Você não merece padecer dessa descrença depois de tudo que você fez por mim. Pedro tem uma história com Jesus. Tomé tem uma história com Jesus, né? Então, meus queridos, a nossa fidelidade a Deus não vai ficar sem recompensa e não vai ficar nem sem mesmo a própria misericórdia. Jesus está vendo um amigo seu, alguém que fez muito por ele. Tomé se sacrificou por Jesus. É que a gente não entende as coisas. Ele era discípulo. Para nós ser discípulo, o que é? É ir na missa todo domingo. Quando você lê a Bíblia, Tomé é discípulo. Discípulo significa que esse cara deixou absolutamente tudo e todos para andar com Jesus, agarrado em Jesus. Ele deixou pai e mãe, ele deixou mulher, ele deixou tudo, deixou dinheiro. Ele fez o que nenhum de nós fez, numa radicalidade que nenhum de nós conhece, por causa de Jesus. E agora ele está naufragando na tristeza, na incredulidade, as coisas estão dando errado. Mas ele tem uma história com Jesus. E Jesus volta só para buscar Tomé. A misericórdia não é sem puxão de orelha, né? Acreditaste porque me viste? Não sejas mais incrédulo, Tomé, mas fiel, fidelidade, amigo. Bem-aventurados, eu vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, porque aqui estamos nós. A gente não estava lá para pôr a mão nas chagas de Jesus, mas estamos aqui, ó. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É nós. Eu não vi não, mas estou crendo tanto quanto. Né? Bem-aventurados os que crerem. Então, a misericórdia de Jesus com um amigo que tem uma história com ele, o puxão de orelha e o convite. Não sejas mais incrédulo, mas fiel. E o elogio. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E aí a Sagrada Escritura, que faz a mediação para nós, a igreja, a história dos santos, a história de São Tomé, que faz a mediação entre eu e um Jesus que não está aqui agora comigo fisicamente, se cumpre aqui. Olha como termina São João no Evangelho. Se eu fosse escrever o que Jesus fez, não tinha livro que dava, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Portanto, a misericórdia de Jesus traz o perdão e a misericórdia de Jesus nos dá um presente, a fé. E por que a Escritura, o Evangelho foi escrito? Para que acreditemos que Jesus é o Cristo. Portanto, queridos, a Escritura tem o poder de nos comunicar a fé. Deixa eu te colocar uma pergunta aqui. Você lê a Bíblia? Se eu pegasse a sua Bíblia agora, quantos anos ela tem? Está com as folhas tudo grudadas ainda? Se dedique à Escritura, porque João escreveu. E essa palavra escrita tem o poder de nos dar a fé. Quando a gente escuta, entende, medita e crendo, tenhamos vida em seu nome. Que misericórdia dele conosco, que vai passar agora pela instituição de um sacramento. Na primeira vez em que Jesus apareceu, ele diz: a paz esteja convosco. Jesus traz paz para os nossos medos, para as nossas contrariedades. Mas a paz aqui não é só um conforto emocional. O que é paz? Paz é estar na graça de Deus. Por isso Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebam o Espírito Santo. Para quê? A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Está aqui a instituição do sacramento da Eucaristia. Então o que é paz? Paz é muito mais que um sentimento gostosinho. Paz é estar perdoado por Deus. Paz é mais que alívio. Paz é um estado da alma, estar em estado de graça. E às vezes a gente perde o estado de graça pelo pecado. Como é que a gente recupera isso? A quem perdoardes os pecados, disse Jesus aos apóstolos, eles serão perdoados.
o perdão de Deus, que na sua infinita misericórdia e providência, Jesus quer dar pela mediação dos apóstolos, dos sacerdotes, do padre e da sua comunidade. Então veja, Jesus instituiu um sacramento e quem perdoa você não é a pessoa do padre, não é a santidade do padre, não é o time que o padre torna, é o ministério que ele recebeu, que eu recebi, que todo sacerdote recebe. É o ministério que tem poder para isso. Eu exercito esse ministério. Então Jesus deixou na terra o ministério da reconciliação, o sacramento da confissão, e isso é a plenitude da paz. Tem gente procurando a paz em, não, eu tenho pecado, mas ela também tem. Eu tenho esse pecado, mas pelo menos não fala a vida dos outros. Isso não é paz. Paz é eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz. E aí, meus queridos, a divina misericórdia nos leva para dentro da igreja. A primeira leitura vai dizer isso: crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor, se reuniam todos juntos, Pedro passava, curava até com a sombra, ia aumentando o número daqueles que pediam o dom da fé. Aí vai vir um salmo, dá graça ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E a igreja na terra é a expressão da misericórdia dele. E aí vem a segunda leitura, do início ali do livro do Apocalipse, quando diz assim: eu, João, o evangelista João, velhinho, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado, ele foi exilado e preso, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, o testemunho que eu dava de Jesus. Veja, olha que lindo isso. Eu, João, vosso irmão e companheiro. No quê? Que os apóstolos são nossos irmãos e companheiros. O cristão é chamado a ter um irmão, irmãos e companheiros, e ser irmão e companheiro no quê? Na tribulação, no reino e na perseverança na palavra de Jesus. Veja, a paz que Jesus dá não garante que essa terra é o céu, não. João, por causa disso, vai ser exilado. E nós somos companheiros, meus queridos, uns dos outros, nas tribulações, no reino de Deus e na perseverança. Aí João vai vendo os 7 candelabros, meio que desmaia, são essas visões místicas que ele está tendo aqui no livro do Apocalipse, e Jesus o toca pela mão direita e diz assim: não tenha, vou até grifar aqui com o verde palmeira, gente, coisa linda, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre, eu tenho a chave da morte e da região dos mortos, não tenhas medo, eu sou o alfa e o ômega, primeiro e último, estive morto e agora vivo. Queridos, Jesus ressuscitou e Ele é o Rei da misericórdia e hoje nos convida a buscarmos a sua misericórdia através da igreja, do sacramento da confissão, a acolhermos a comunidade, os outros, como lugar onde Ele misericordiosamente manifesta a sua presença ressuscitada entre nós, e que o Senhor hoje, na sua divina misericórdia, nos ajude a nos confessarmos sempre que for preciso, com contrição, com sinceridade, com confiança, E bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós não vimos, mas cremos. E que hoje seja louvada e glorificada a divina misericórdia. Hoje é dia de você fazer algum gesto de adoração e louvor à divina misericórdia, Rezar o terço da misericórdia, venerar um pouco a imagem de Jesus misericordioso, que talvez você vai ter numa estampa, num livro, na internet você encontra. Pesquisar um pouquinho sobre a vida, da santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, tão pertinho de nós, a quem Jesus manifestou a imagem de Jesus misericordioso, Talvez na sua paróquia vai ter alguma programação na parte da tarde, o terço da misericórdia, alguma adoração, justamente para que o dia da misericórdia seja um dia bonito e festivo, como o próprio Jesus pediu a Santa Faustina, para que a misericórdia seja sempre louvada, glorificada e todos nós sejamos salvos. E que a misericórdia de Deus hoje alcance cada um de nós que talvez estejamos um tanto quanto como Tomé, depois de uma história linda com Jesus, tão desanimados e descrentes. Que a divina misericórdia alcance a todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.